Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que Deus me concede. Aleluia, Senhor. Agradeço a Jesus porque Ele me resgatou da maldição da lei, me resgatou do Egito e me permitiu estar aqui. Aleluia. Ministrar a palavra dele. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, dos dois meus irmãos aí, o irmão Anderson, que veio comigo de Mauá, a vida também do meu irmão Giovanni, que eu conheço já há 8 anos, que prega o evangelho nas ruas, a gente tem aí sofrido juntos, por amor a Jesus Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, meus irmãos. Eu não sabia que eu vim só para receber, mas se Jesus mandou eu pregar, enquanto acontecia o culto, as coisas que o Espírito Santo ia falando conosco aqui, o meu coração queimava e eu quero ser fiel a Deus e entregar o que Ele colocou no meu coração. Aleluia. E vamos ver com a permissão do Espírito Santo que Ele me ajude aqui a ministrar nesse tempo. Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 23. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saísses a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saísses a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saísses a ver um profeta, sim vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os que nasceram de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Aí pula para o versículo 33. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Pai Santo, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que tu me condeces, que tu me concede, ó Deus. Pai, perdoa a multidão dos meus pecados, o sangue de Jesus Cristo cai aqui sobre todos nós, ó Pai. O teu Espírito Santo me enche para falar, Senhor, aquilo que tu colocou no meu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, me ajuda a transmitir a tua verdade com fidelidade, ó Pai, e faça lembrar de tudo que tu me ensinou, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, me ajuda, eu me entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, João Batista, quando veio, a Bíblia faz questão de citar a vestimenta de João Batista, mas em muitos outros textos do Novo Testamento, não. Porque a doutrina principal da igreja, ela tem que, a Bíblia toda, as Escrituras, toda ela é inspirada. Paulo vai dizer: proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir o homem, para que seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Mas, na dúvida, quando você lê o Antigo Testamento, você vai para o Novo. E veja, a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, alguns versículos depois, se algum irmão tiver dúvida, eu posso achar, trazer as referências, que alguns eu não lembro de memória, que vai falar que a igreja está fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Jesus Cristo também, quando encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús, falou que estava escrito dele na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Ele não desprezou nada, mas a palavra maior que a gente tem é a de Jesus. Aleluia. Depois vem os apóstolos, depois os profetas. Glória a Deus. Depois a lei de Moisés, que pela misericórdia de Deus vou tentar trazer aqui para a nossa edificação. No capítulo 1 de Lucas, vai falar a respeito, deixa eu ver se é o capítulo 1, que vai falar a respeito das vestes de João Batista. Deixa eu achar aqui, ou é no capítulo 2, que vai falar que era vestes de camelo. Deixa eu aí, pastor. Lucas capítulo 1, que vai falar a respeito das vestes. E também em Marcos, eu vou pegar o de Marcos aqui também, está nessa referência. Marcos
Marcos 1, deixa eu ver, que vai falar a respeito das vestes. Deixa eu ver, Marcos 1, cadê João? E apareceu João no deserto, Marcos 1, versículo 4, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É em Lucas, na verdade, é Lucas capítulo 1 que vai falar a respeito das vestes dele. Eu quero frisar isso, que está escrito, se o meu irmão achar aí, vai falar a respeito disso. Glória a Deus. Lucas, deixa eu achar aqui, meus irmãos. Capítulo 2. Perdão, capítulo 3, está aqui, ó. Capítulo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para os pecados. Hoje aqui está, mas fala na Bíblia, meus irmãos, que fala isso a respeito que João Batista estava vestindo uma veste toda rudimentar, vestido de pele de camelo, cingido com cinto e comendo gafanhotos e mel silvestres. E é interessante que Deus, a Bíblia, o texto que a gente leu vai falar: bem-aventurado aquele que em si não se escandalizar. Deus usou João Batista de uma forma completamente contrária à elite religiosa que vivia em Jerusalém. Para os irmãos se contextualizar, quando Jesus veio, era dominado pelo povo romano. E havia a religião monoteísta, que era a crença no único Deus também dele, porque vocês estão tanto querendo saber dele, então vocês querem ser discípulo também dele. E aí os fariseus replicam e falam: nós somos discípulos de Moisés, você é todo cheio de pecado, você quer me ensinar? E aí depois que ele sai, em João capítulo 9, nos últimos versículos, Jesus fala para os fariseus e eles falam que viam, eles falam que entendiam, eles falam que conheciam. E aí Jesus fala: porque vocês dizem que vem, aí permanece o vosso pecado, né? Vamos ler esse versículo que é muito interessante. João capítulo 9, depois eu vou ler esse do Marcos. João capítulo 9, versículo 39, diz que Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Ou seja, estavam zombando de Jesus. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que ele quer dizer, vemos? Eles estão querendo dizer: nós já temos a Deus, já somos filhos de Abraão, já temos a lei de Moisés, somos da linhagem de Israel, Deus já está comigo, eu não preciso de você. Ou seja, era justificação pelos homens, Jesus também falou no Evangelho de Lucas, ele vai falar assim: o que perante os homens é elevado, diante de Deus é abominação. Vós justificais a vós mesmos. Vocês se honram e se justificam. Não, você está bem com Jesus, você está mal. Eles não buscam a repreensão da parte de Deus. Aleluia! Eles fogem. Por isso que mataram os profetas, apedrejaram. Por isso que Jesus falou que até o sangue de Abel clama por justiça. E Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, tentei ajuntar vocês como a galinha junta os seus filhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. Também vai falar no Evangelho de João, não lembro o capítulo, que Jesus vai dizer: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não recebendo a honra que vem só de Deus? Aleluia! Os principais sacerdotes, se eu não me engano, depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que eles até creram em Jesus Cristo, mas a Bíblia diz: eles não o confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os pais do menino cego, diante dos fariseus, falou: olha, ele tem idade, pergunta para ele, eu não sei como ele foi curado. Eles sabiam que Jesus fez um milagre, mas eles não quiseram testificar, porque iam ser expulsos da sinagoga, iam perder o status na religião. Então o texto que eu li a respeito, né, e estava tentando achar de João, vamos ler lá a respeito das vestes, Mateus capítulo 3, versículo 4. Mateus 3, 4. Esse João tinha suas vestes de pelos de camelo
e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A Bíblia diz que toda Jerusalém vinha porque a Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então ele falava com autoridade, e tanto é que ele tinha tanta autoridade, Jesus chamou ele de um profeta, que não houve maior profeta do que ele, mas ao mesmo tempo vai dizer que ele sendo considerado por Jesus o maior profeta, não fez nenhum sinal. Mas tudo que João disse era verdade. Aleluia! Disse a respeito de Jesus Cristo era verdadeiro. Então por que João Batista veio dessa forma, toda rudimentar, no deserto, comendo gafanhoto? É para confundir os sábios, como diz lá em 1 Coríntios. Eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia! As coisas vis, as coisas que não têm nenhum valor, as coisas que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie sobre ele. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então João era completamente contrário à religião daquela época. Nunca iriam aceitar. João, vem dar uma saudação aqui. Jamais. Ele não se veste como Aleluia! nós. Ele não anda como nós. Ele é todo estranho. Ele prega para publicano, que é inimigo do povo, porque o publicano era cobrador de imposto. E, geralmente, muitos publicanos, ó, você vê, Mateus, chamado por Jesus, também conhecido como Levi, era um publicano, cobrador de imposto. Jesus escandalizava muito os fariseus. Por isso que ele fala isso. João Batista veio pregando e vocês dizem que tem demônio. Agora veio eu, filho do homem, né, que come e bebo, vocês falam que eu sou um comilão. Quer dizer, fala de João Batista, né? Eu inverti lá. Então eles não justificavam nem João Batista e nem Jesus. Sempre queriam encontrar alguma falha que eles julgavam que era falha para não aceitar a mensagem. Rejeitaram o conselho de Deus. Então João Batista veio desse jeito para confundir os Aleluia! para confundir, porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele quer ser encontrado. Você vê as parábolas. A parábola da pérola preciosa, vendeu tudo quanto tinha para buscar. A parábola, tem várias parábolas que Jesus fala sobre a respeito do reino de Deus, que é uma busca. Os demônios, quando ele também falava para se calar, o pastor está correto, não só por dizer que o demônio é mentiroso, mas porque também os demônios sabiam que ele era o Altíssimo. Jesus, filho do Altíssimo, e a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que ele o repreendia e não os deixava falar, porque ele sabia. Porque Jesus Cristo não podia ser anunciado como Messias, senão não deixaria, jamais, a Bíblia fala em 1 Coríntios, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aleluia. Então ele não veio para os sábios. Em Mateus capítulo 11 ele agradeceu: graças te dou, ó Pai. Aleluia! Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus agradeceu porque o Evangelho foi escondido de sábios, entendidos, homens que acham que conhecem. Aleluia! Então João Batista veio para completamente escandalizar mesmo. Deus, ele tem as suas maneiras de usar para realmente os que são verdadeiros, os que querem a verdade, os que são de coração quebrantado vão achar. Aleluia. Mas os que já têm, os que já são, os que não são pobres de espírito, como Jesus falou, nunca vão encontrar a verdade. Verdade. Né? E era a elite religiosa. Então você vê, Mateus, um publicano. Para os judeus era um escândalo andar junto com o publicano, porque o publicano era amigo de Roma, e a maioria dos judeus criam que Messias era um líder político, ia vir para causar uma redenção, matar os romanos e nos libertar da prisão de Roma. E aí Jesus também escolhe um dos 12, era Simão o Zelote. Você vê que é bem interessante que cita, os Zelotes era um grupo de uma religião dentro do judaísmo que era extremamente, por isso fala Zelote, extremamente zeloso na lei de Deus, só que eles criam que a expansão do reino era pela morte, tinha que matar romano, tinha que matar igual os muçulmanos fazem no Alcorão. Quem não crê igual o muçulmano, eles têm lei lá no Alcorão que manda degolar, sabia? Que Maomé, que é um falso profeta, manda degolar. Então os zelotes eram extremamente zelosos. Eles criam que a libertação era pelo poder da espada, pelo poder da violência, pelo poder das artes marciais. E aí ele encontra Jesus Cristo falando: se alguém bater na tua face, oferece-lhe a outra. Não resistais ao mal. Para ele era um escândalo. Ele via Jesus Cristo, ele esperava, porque eles imaginavam. Você vê que Jesus,
Até mesmo depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios. E ela teve que ir lá contar. Eles não creram, depois apareceu a outros, eles não creram. Depois ele apareceu aos 11 e os repreendeu, lançou-lhes em a dureza de coração, porque não haviam crido. Eles achavam que Jesus era um líder político, iam libertar. E o fermento, então, o fermento dos fariseus. O que é o fermento? Para que serve? Você vê que Jesus usou um linguajar aqui da gastronomia, né? Eu sou péssimo de cozinhar, mas quem cozinha sabe que quando você põe o fermento num bolo, num alimento, ele cresce. O que é o fermento dos fariseus? Ele vai falar a doutrina dos fariseus. O apóstolo Paulo vai dizer, acho que é em 2 Timóteo 1, que nos últimos tempos, vamos ver onde está, primeira, segunda, deixa eu ver, primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Doutrinas de demônios nos últimos tempos. A doutrina do fariseu, por isso que ele comparou com o fermento, que ela entra sutilmente, pequenininho, mas ela causa um estrago na igreja. Ela causa um estrago na liderança. E aí condena os inocentes. Você vê que Jesus, quando os discípulos estavam comendo espigas com as mãos, pegando com as mãos, e num dia de sábado, condenaram os discípulos. Jesus, porque mandou um homem que estava 38 anos esperando o movimento das águas, falou: toma a tua cama, levanta e anda. Condenaram Jesus Cristo. Disse, não é lícito você tomar a tua cama. Jesus, eles queriam matar Jesus Cristo primeiro, porque Jesus veio ensinar verdadeiramente a guarda do sábado. Aleluia! Depois, o pior foi a cura do cego, mas o ápice para eles decidir, falar assim, esse homem tem que morrer, foi a ressurreição de Lázaro. Porque ele quebrou a crença judaica que acreditava que o espírito ficava 3 dias rondando o corpo e poderia voltar. Aleluia! Ele foi e ressuscitou ao 4º dia. Eita glória! Para escandalizar. Se a gente não parar esse homem, ele vai perder toda a nação, ele vai perder o nosso prestígio. As pessoas vão sair da nossa sinagoga. Eita, porque ele está conseguindo muitos discípulos. Vamos matar esse homem. É necessário que o homem morra pelo povo. Disse o sumo sacerdote, ele nem sabia, mas estava profetizando. Porque Deus... A Bíblia fala que o conselho de Deus uniu Pilatos, Herodes, o sumo sacerdote, os gentios, todos para crucificar o Filho de Deus. Porque fala lá em Gálatas que ele veio nos resgatar da maldição da lei. Aleluia! Meus irmãos, a Epístola de Gálatas, que é a carta de Gálatas, a carta de Romanos, a carta de Hebreus, vai fortalecer a justificação pela fé. Infelizmente a igreja, nos tempos que Paulo escreveu, estava invadido por doutrina judaizante, lei de Moisés, em que queriam fazer o povo por toda a força. Vocês têm que guardar a lei de Moisés para ser salvo. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2, no versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ele vai falar em Gálatas capítulo 6, todos os que querem mostrar, versículo 12, boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que é esse boa aparência na carne? A palavra carne tem pelo menos tem 3 significados na Bíblia. Vida de pecado, que é a obra da carne. Carne, o corpo do homem, o corpo do animal, que fala em 1 Coríntios capítulo 15. E carne aqui é vida religiosa, é currículo religioso. A pessoa querer se justificar pelas obras dela, pelos homens que estão querendo impor, aqui está o caminho para você, que você acha que o que Deus falou, o que o Espírito Santo falou, o que os apóstolos falaram, não é suficiente, pastor. Vamos criar um monte de regra, que era o que os fariseus faziam. Aí não pode isso, não faz isso, não toque, não manuseie, como ele diz em Colossenses. Todas essas coisas perecem pelo uso. Aleluia! E não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Doutrina humana destrói a igreja. É doutrina de demônio, doutrina de homem. Por isso que
Jesus falou também em Marcos 7, Mateus 15, que vós me honrais com os lábios. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas e preceitos dos homens que perecem pelo uso. Aleluia. Estão adicionando, acrescentando na Bíblia. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que quem acrescentar, ou quem tirar as palavras, as pragas que estão nesse livro cairão sobre a vida dele. Então nós não podemos acrescentar. O apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ainda que eu ou um dos apóstolos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Se eu falar alguma coisa contrária à palavra, o apóstolo Paulo está falando, me amaldiçoem. Ele vai dizer também em 2 Coríntios capítulo 11, perdão, capítulo 11. É o 11, né? Isso, é o 11, versículo 4, porque se alguém vindo pregar dos outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebesses, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão. Aleluia! Se você receber, meu irmão, outro Evangelho, outro Espírito, que não seja o Espírito Santo, você vai sofrer. Porque sabe o que causa a falsa doutrina? Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Olha o que causa a falsa doutrina. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs, as saudáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Aqui Paulo está defendendo, falando da falsa doutrina, que homens que pregam só pelo ganho, pelo lucro, só pregam se pagar. Eita, Fala, Deus! Como é que fala a expressão? Só prega se receber dinheiro, só canta se receber dinheiro. Olha o escândalo que tem aí no meio da igreja. A mesma pessoa, muitos desses artistas gospels que começaram humilde no ministério, lá, submisso à palavra de Deus, Deus deu o dom do louvor, começou a adorar a Deus, aí que fez o mundo, falou, não tem nada contra a pessoa que é na produtora, quer glorificar o nome de Jesus, louvar. O problema é a pessoa, como é que fala o texto que eu falei? Receber as glórias dos homens. A gente não pode aceitar a glória dos homens. Só a glória de Deus. Glória a Jesus. Por isso que fala, um honra os outros. Muitos deles começaram humilde e aí estão ganhando milhões, milhares. E para trazer uma pessoa que acredito que, não sei se essa igreja teria recurso, nunca viriam aqui, pastor, que é 100 mil, 90 mil, para trazer um desses aí que são artistas gospel, que a maioria do povo gospel evangélico adora. E começaram humilde. Verdade, Jesus. Então a falsa doutrina, irmão, causa isso, contenda, Aleluia. ruim suspeita, nasce inveja, nasce blasfêmia, ou seja, causa briga, causa divisão, a falsa doutrina. Por isso que é necessário a gente sempre se submeter. Aleluia! Porque a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Jesus. Só essa é a palavra, a Bíblia diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura, mais refinada que qualquer ouro, né, em barro de ferro, um forno de barro, que vai dizer no Salmo. Aleluia. Então, meu irmão, vamos ficar com a palavra. Então, isso que causa a falsa doutrina. Em Gálatas, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai falar que esses que estavam ensinando falsas doutrinas, qual que era a falsa doutrina aqui? Só a graça de Cristo Jesus não basta, vocês precisam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E aí Paulo vai dizer, por que eles fazem isso? Para pôr você em servidão. Então ele quer mostrar uma boa aparência na carne. Meu irmão, a Bíblia fala a respeito que tem que ter ordem, tem que ter decência. A Bíblia fala para as mulheres em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que elas devem se trajar com um traje honesto, com pudor e modéstia. E ponto. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, o enfeite dela não seja, ou seja, a prioridade dela não seja um enfeite exterior, mas sim um interior, no espírito manso, quieto. Aleluia! O que adianta? Então, a Bíblia, muitos pegam a lei de Moisés, né? Vou citar um outro texto aqui, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 13.
11, perdão. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Abraão foi justificado antes da lei e antes da circuncisão, que é o pacto que eles tanto acreditavam, e Jesus condenou. Se eu não me engano, está em João capítulo 7, ele fala: olha, se no sábado, para vocês não quebrar a lei de Moisés, ser circuncida ele, por que vocês estão me condenando? Se eu fiz uma boa obra. Ou seja, vocês são hipócritas, vocês nem sabem de fato executar a lei. Porque se a circuncidão, né, o menino nasce depois de 8 dias, tem que ser circuncidado e cair num sábado, eles têm que circuncidar. E aí é uma obra, e Jesus condenou eles. Aleluia. Ou seja, nem eles sabiam interpretar. Por isso que Paulo também instruiu o Tito, instruiu o seu discípulo Timóteo a respeito, a tomar cuidado com pessoas que querem ser doutores da lei, não entrem nesses debates inúteis, né? Então, meus irmãos, para que serviu a lei? A lei veio para mostrar que o pecado é excessivamente maligno, como diz Romanos capítulo 7. A lei é boa, a lei é santa, a lei reflete a imagem de Deus, o caráter de Aleluia! Deus, mas a lei não consegue justificar ninguém. A Bíblia diz que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Alguns pegam Mateus capítulo, se não me engano, 5 ou 6, que fala que Cristo não veio abrogar, mas cumprir, né? O que significa? Ele veio dar o real sentido da lei, veio explicar. Na lei fala, é olho por olho. Eu falo, se você sentir ódio já no coração, você já é assassino. Na lei fala que o adultério tem que ser apedrejado. Olha, se você atentar para uma mulher e a cobiçar, você já cometeu adultério. Verdade. Então Jesus, seja eu posso falar assim, sim, não, não. Então Jesus vai dando o real significado da lei, que nem eles sabiam explicar, né? Então, por exemplo, qual que é a cidade mais sagrada para os judeus? Jerusalém. Qual que é o local mais sagrado para o judeu? A casa mais sagrada é o templo de Jerusalém. Qual que é o objeto mais sagrado dentro do templo para os judeus? A Arca da Aliança. Você vê que a Arca da Aliança nem é citado, porque a Bíblia vai dizer que o verdadeiro santuário é feito por mãos do homem, mas está no céu. Aleluia. A Bíblia fala, Estevão, Paulo vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é errado os irmãos quererem se reunir no templo, na casa, mas dizer que aqui, que é o que Paulo também trata a respeito em Romanos capítulo 14, como enfermidade na fé, que é onde cria doutrinas humanas e enfermidade na fé. Tem irmão, como fala Paulo lá em Romanos capítulo 14, que ele crê que ele só pode comer legume. Outro irmão crê que ele pode comer de tudo. Outro irmão faz diferença de dia, crê que o sábado é mais santo. Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar esse irmão se ele está enfermo na fé, mas sim a gente se guardar dos fariseus, aqueles que ensinam aquilo que não está de acordo com as escrituras. Glória a Deus! Em Gênesis capítulo 3 ele vai dizer: guardai-vos dos cães, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos dos maus obreiros. E ele vai falar, ainda que alguém podia confiar na carne. O que ele está falando? Currículo religioso, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Aí ele vai falar tudo o que ele era. E no final ele fala, todas essas coisas eu considero como esterco para alcançar a excelência do conhecimento de Deus. Glória a Jesus. Então, além, muitos homens usam, meus irmãos, textos do Antigo Testamento para pôr doutrina para a igreja. Mas a gente tem que ver a luz do Novo. A gente está na graça de Cristo. Aleluia! O pastor falou, às vezes porque é óbvio, né, meus irmãos, que a mulher, a Bíblia tanto é que cita princípios para a mulher ter uma vestimenta santa, para não dar escândalo, para não despertar o pecado da luxúria, né? Não cometer o pecado da lascívia. Então ela fala para ter pudor e modéstia, mas a Bíblia não dá nenhuma regra como você tem que se vestir. É você e o Espírito Santo. Você vai, aleluia! Pergunta para o seu marido, conversa com o pastor, né? Porque tem irmãs que porque tem um brinquinho tão pequenininho aqui que nunca vai receber oportunidade em certos ministérios, porque criaram doutrina, pegaram lá Moisés, que desceu do monte, fizeram o bezerro de ouro e falou, olha, tira todos os pendentes do ouro e vamos queimar. E pegam essas doutrinas e põe para a igreja. Pegam lá o sumo sacerdote, que os únicos que podiam ministrar no templo eram o sumo sacerdote e o sacerdote, e os levitas ficavam no átrio. Pegam as roupas desses homens
e põe como regra para a igreja. Olha lá como Deus se importava com as vestes. O Novo Testamento. Onde que está isso, meus irmãos? Então, eu queria, nessa breve oportunidade aqui, Aleluia. deixar isso bem claro, que nós devemos nos fortificar na graça de Cristo. Glória a Deus, Ele nos resgatou da maldição da lei. Não deixa nessas doutrinas judaizantes, essas doutrinas querendo pôr a lei de Moisés dentro da igreja. Permaneça na graça de Cristo Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus.